Louvado é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Bendito é o nome daquele que vive e reina para sempre. Bendito é o nome do nosso Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu confesso que o Senhor, Ele é maravilhoso. Não existe outro Salvador, somente o nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor. Se você puder abrir a palavra do Senhor em Salmos 33. Nós vamos hoje falar um pouco mais a respeito de quem é o nosso Deus, para que possamos sair daqui um pouco mais cuidadosos com o que nós fazemos na nossa vida. Salmos 33, eu vou ler, os irmãos acompanham, verso do 4 ao 8, que se diz assim: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. A palavra do Senhor, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em depósito. 8. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Que o teu corpo se assente, mas que a tua alma permaneça de pé diante do Senhor. Como assim? Que a tua atenção seja voltada ao Senhor, porque o Senhor te quer. Ele morreu por você. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aqui nós louvamos ao Senhor dizendo: eu creio em ti. Em quem que você crê? Você conhece a esse Deus? Nós louvamos aqui: eu confio em ti. Em quem habita a sua confiança? Quem é esse que habita a sua confiança? Você o conhece? Você gosta de ler a Bíblia? Sim ou não? O Senhor está nos vendo, e nós vamos ler um pouquinho ela hoje. Aqui a palavra do Senhor em Salmos fala a respeito do temor. Em Hebreus 12, do 28 e 29 diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O temor, ele tem um sentido de respeito e de reverência. Eu quero trazer à igreja do Senhor o que Deus tratou em meu coração. Para mim, o temor, ele tem dois aspectos. O primeiro é do servo bom e fiel. O segundo é daquele que não é obediente. Hoje eu estou aqui com temor. Eu vou dar o exemplo de mim mesmo, para que os irmãos venham entender um pouco a respeito do temor. O pastor Ricardo, ele entrou na minha vida há alguns anos atrás. E ele alcançou em minha vida um certo respeito. E eu o respeito. Então com ele eu não faço qualquer brincadeira. Com ele eu não trato ele de qualquer forma. Eu não chamo ele de você, eu chamo ele de Senhor. Eu tento me colocar à disposição. Quando eu fiquei sabendo de trazer a palavra, houve temor em mim. Por quê? Porque esse temor é um certo medo que eu tenho, mas é um medo que eu não quero causar nenhum desgosto e nenhum aborrecimento, para Ele principalmente, para o nosso Deus. Porque o pastor Ricardo na minha vida, ele mostrou um pouco que é a respeito do Evangelho. E por ele ter mexido comigo, o Senhor tem mexido comigo através da vida do pastor. Eu o respeito. E quando eu fiquei sabendo que eu iria vir aqui, já me veio um temor. Por quê? Porque eu não quero causar aborrecimento para ele. Eu não quero causar nenhum desgosto para ele, pelo contrário. Eu quero que ele se sinta orgulhoso. Mas só que esse temor, esse medo que vem,
não é o medo do que pode acontecer, porque se eu trouxer a vocês uma heresia, ele é o pastor da igreja, ele vai agir como pastor da igreja. O meu medo não é disso, o meu medo é através de um amor que eu sinto por ele. Então eu não quero desagradá-lo, eu quero agradá-lo, eu quero que ele veja que deu fruto aquilo que ele plantou na minha vida. Então o temor que eu sinto aqui, um dos, é em relação à vida do nosso pastor, porque eu quero que ele veja que o fruto deu certo. Mas esse temor vem através do amor. Eu temo também ao Senhor Deus dos céus, porque vocês é a noiva amada do Senhor. Por vocês ele entregou o seu Filho amado. Ai de mim, de pregar algo aqui a vocês, de tirar ou colocar algo na palavra do Senhor. Mas eu não temo exatamente isso, mas eu quero que o Senhor venha se orgulhar desse momento. Eu quero que o Senhor venha olhar e dizer, valeu a pena ter entregue Jesus Cristo, valeu a pena ter esperado por Ele, ter perdoado os pecados dEle. Eu quero que Ele olhe para mim e se regozije. Então o meu medo, o meu temor é em amor ao meu Deus. Agora citar um exemplo. Um chefe e 2 empregados. O empregado é bom e é fiel, o outro não é, é ruim e infiel. Quando esse chefe chama os 2 à frente, haverá o mesmo temor nos corações? Não, haverá temor, mas não o mesmo. Um temor virá daquele que obedece, que é bom porque ele sabe o que faz. Assim como Jó disse sobre a sua integridade, ele exaltou a sua integridade. Agora do outro, ele já vai chegar com medo da consequência. O outro, o bom, pode chegar com medo de ter desagradado. Será que eu fiz alguma coisa que desagradou? Não está pensando na consequência, mas está pensando no sentimento, no relacionamento. O outro está pensando na condenação. Lucas 12, do 4 ao 5 vai dizer assim. Jesus disse, e digo-vos, amigos meus, não temais o que mata o corpo, e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Teme aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno, tanto o corpo quanto a alma. A esse temei. Daniel capítulo 10, do 5 em diante vai dizer assim, para que possamos enxergar um pouco mais de quem é esse Deus que você disse, eu creio em ti. Quem é esse Deus que você disse, eu confio em ti? Daniel diz assim, e levantei os meus olhos, e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz. Aqui Daniel estava em jejum de 21 dias. E ele olhou e teve essa visão. 6. E o seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caíram sobre eles o grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar essa grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma diante da presença dessa visão. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, como meu rosto em terra. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que a presença do Senhor, ela é capaz de fazer a um homem mortal como eu e você. E olha que nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de Daniel, num período de consagração, num período de busca a Deus. As palavras, quando ele ouviu as palavras do Senhor, ele não suportou e caiu em terra. Bendito seja o nome do Senhor. É esse Deus que você disse, eu creio em ti, eu confio em ti. Bendito seja o nome do Senhor. Em Lucas 2, nós vamos ver aqui a respeito de quando Jesus nasceu. Olha só o que está à disposição, o que cercava o nosso mestre. Lucas 2:8 vai dizer: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam
durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Meus irmãos, Jesus era menino, era criança ainda, tinha acabado de nascer. Olha o que vai dizer o 13: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, bondade para todos os homens, bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo não era nem homem, mas já tinha miríade de anjos olhando para ele, os céus de olho em Jesus, miríade de soldados, anjos celestiais, exércitos celestiais, olhando a esse Deus que você disse: eu creio em ti, eu confio em ti, bendito seja o nome do Senhor. Em Marcos 4, 35 em diante, vai falar a respeito de uma passagem que Jesus estava no barco, juntamente com seus discípulos, e Jesus estava dormindo nesse barco, e começou a entrar uma tempestade, e a vida dos que estavam ali corria um perigo. Mas esse Jesus, a qual essa miríade de anjos, a qual é capaz de aparecer alguém não conseguisse suportar e ter que debruçar, não conseguir falar, perder as suas forças, estava dormindo, parecia que estava desapercebido, parecia que foi pego de surpresa. Não nosso Senhor, não o Senhor em quem nós cremos, em quem nós confiamos. Os discípulos chamaram Jesus, e ele disse, e ele despertando repreendeu o vento e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que estáis tão temerosos? Como tendes pequena fé? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, você dá a ordem a um vento e ele parar, ao mar e ele se aquietar, só pode ser o Criador dos céus e da terra. Aquele que disse ao mar: você vai até aqui, daqui para lá você não passa, porque eu disse, assim aconteceu. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus 26. Aqui é um cenário onde Jesus Cristo está a ser preso. Chega o seu amigo Judas, beija o seu rosto, está se entregando ao seu mestre a morte. Pedro, inquieto, ele tira sua espada e fere a orelha de um soldado. E Jesus disse assim: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Você vê que no nascimento dele já tinha miríades de anjos, e ele já está aqui dizendo: eu estou me entregando à morte, porque se eu orar, agora vai acontecer. Deus envia 12 legiões de anjos aqui, e quem vai lutar contra os anjos, se um só acaba com todos aqui? Bendito seja o nome do Senhor. Acaso é esse Deus que você serve? É a esse Deus que você diz: eu confio em ti, eu creio em ti? Você já começa a ver as suas lutas pequenas, porque esse Deus é grande. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Há uma diferença entre o servo bom e fiel.
E há uma diferença entre o servo ruim, é o temor. Aqui eu vou te dar exemplo, Atos 5, do 1 ao 5, vai dizer a respeito de Ananias e Safira. Você sabe o que aconteceu? Eles não tinham a obrigação de vender a sua herdade, o seu patrimônio, e trazer os dízimos da venda nos pés dos apóstolos. Eles não tinham obrigação de fazer isso, mas eles fizeram. Ali os irmãos viviam em comunhão, eles tinham tudo em comum. Ananias e Safira vende a sua herdade e retém parte do valor. Quando eles retêm parte do valor, eles chegam diante, no caso, Ananias chega diante do apóstolo e oferece. Aí Pedro vai falar o seguinte: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, para que e retesse parte do preço da herdade. Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estaria em teu poder? Por que não fostes, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E olha que interessante. E, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Ele morreu ao ouvir essas palavras. A palavra do Senhor, ela tem peso. O Douglas falou aqui a respeito, olha para a agenda de Deus. Qual que é a agenda de Deus? Aqui a agenda de Deus. Vocês não olham para fora e não sabem dizer se à tarde vai chover ou vai ter sol? E se você olhar para a palavra do Senhor, você vai saber os fins dos dias. E os fins dos dias já está chegando, e já é a última hora, e o Senhor já está vindo buscar uma igreja lavada, remida de boas obras. Ele quer nos purificar, entender e explicar o seu temor, para que venhamos nos purificar e nos preparar, porque Ele está às portas. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E é um outro povo, em Jeremias. Aqui eu fiquei admirado com a presença do nosso Deus, estupefato. Aqui é os filhos de Israel e os filhos de Judá. Eles profanaram o nome do Senhor. Jeremias 32, 27 vai dizer: eis que eu, o Senhor, o Deus de toda a carne, acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Porque os filhos de Israel, os filhos de Judá, não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a mocidade, porque os filhos de Israel nada fizeram, senão provocar minha ira, com as obras das suas mãos, diz o Senhor. E viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, contudo, eles não deram ouvidos para receberem o meu ensino. Que nós tenhamos ouvido para ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Eu quero dizer aqui para vocês que aqui eles trouxeram coisas em tempo físico, mas e nós? Aonde estão os teus olhos? Aonde estão os nossos ouvidos? Aonde estão os nossos pés? Se nós olharmos uma pornografia, profanamos a casa do Senhor. Se nós mentirmos, profanamos a casa do Senhor. Se nós chegarmos e falarmos assim a respeito de alguém: Deus que me perdoa, mas essa pessoa deveria morrer. Deus que me perdoa, mas essa pessoa deveria isso. Acaso nós estaríamos pedindo perdão antes mesmo do erro? O perdão vem através do arrependimento. Deus não vai perdoar alguém que vai falar: Deus que me perdoe, sabe o que vai fazer, sabe o que é errado, já pede perdão antes e faz. Não há arrependimento. O Senhor, Ele não resiste a um coração contrito.
que entende que é pecador, entende a sua falha, independente de quem está do lado, mas olha para quem está à sua frente, é o fogo consumidor, é o Deus de toda a carne, é o Deus que diz: para vento, aquieta-te mar, e tudo lhe obedece, porque através da sua palavra, Ele falou e tudo veio a existir. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele o arrependimento sincero dos nossos corações. Não há nada encoberto diante do Senhor. Estamos nus e patente diante a um Deus que vê todas as coisas, mas ainda há esperança para a noiva do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vai dizer aqui que edificaram um altar a Baal. Eles até entregaram seus filhos à morte, coisa que Deus não pediu. Esse povo, Ananias e Safira, demonstra homens e mulheres que não temem a Deus, assim como Boko Haram. Boko Haram não teme a Deus. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor toda honra, toda glória e todo domínio. Nós cremos em Ti e confiamos em Ti. Nós pedimos ao Senhor aqui, ó Deus, no meio desse cultuar, para que o Senhor se levante contra esse povo, Boko Haram. Senhor, eles não Te temem, eles não temem ao Senhor, eles desobedecem, eles fazem coisas que não Te agradam. Mas nós sabemos o que acontece contra aquele que se levanta e tenta peitar o Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que chega diante de um morto e fala: saia para fora, venha para fora. E esse morto, depois de 4 dias, ressuscita como uma pele de uma criança. Mas nós sabemos também que aqueles que mentem ao Senhor, ao ouvir a Tua palavra, caem mortos no chão, porque a Ti pertence a vida e a Ti pertence a morte. O Senhor tem as chaves dos céus, o Senhor tem a chave do inferno, o Senhor é Deus. Aplaca esse povo, ó Pai, que vem contra a Tua igreja. Exalta o Teu povo, Senhor, exalta o Teu nome. Não deixa que os planos deles, ó Deus, venham ter êxito, mas que essa oração, ó Pai, neutralize a ação do mal. Que o Senhor, ó Deus, venha pelejar por nós, porque os nossos irmãos estão sofrendo. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós demos aqui o exemplo a quem não teme a Deus. Aí Deus diz em Deuteronômio 11: eis que eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém a maldição se não cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecesses. Hoje uma coisa que impera em nosso meio, que o inimigo ele usa de astuta cilada, é a distração. Se você parar para observar, vamos fazer um cálculo. Na vida hoje odierna, o que mais chama a atenção do homem? Vamos pôr aí, quanto tempo nós gastamos com um filme, ou quanto tempo nós gastamos com uma rede social? Calcula isso na semana. Aí você calcula o tempo que nós lemos a Bíblia e oramos a Deus. Se por acaso, o que vencer, o Deus que vencer na sua vida, é aquele que você dá mais tempo. E realmente, um filme? Sim, Deus está falando. Para seguir outros deuses que não conheceis. Vocês nem sabem que eles são deuses, mas eles já estão imperando na vida de muitos. Estão deixando de lado a minha palavra. Isso para Deus é muito sério, porque Deus vocacionou você. Antes da criação do mundo, Ele já sabia o seu nome. Ele já atribuiu para você uma vocação. Ele já desejou algo a você. Ele já te chamou. E você não existe por acaso. Basta você crer na palavra do Senhor. Aqui também nós vamos aprender a respeito de algo que é muito importante. Deus ele nunca vai tomar o culpado como inocente, porque Ele ama a justiça. Ele nunca vai dizer ao culpado: você está livre. E nunca vai chegar ao justo: você está preso, porque Ele é justo. Aqui nós vamos entender em Naum 1:3 vai dizer, e também em Números 14:18 vai dizer a respeito disso:
E ainda vai dizer que ele visita a iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Mas uma coisa que o pastor fala, e é verdade, é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Calma, Deus tem palavra de salvação para você. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu pergunto para vocês. Nós nos alimentamos cerca de 3, 4, 5 vezes ao dia. Nós comemos coisas frescas e quentes. Então nós alimentamos muito bem o nosso corpo. Agora, como é que nós vamos querer ver o sobrenatural de Deus descer? Como é que nós vamos querer ver Deus usando as nossas vidas, se para nossa alma nós damos só um sanduíche frio por semana? Por acaso terá força para vencer os seus desejos carnais? Por acaso sua alma vai conseguir sobrepor os seus olhos, sobrepor os seus ouvidos, sobrepor o seu coração? Nós sabemos que a palavra nos diz que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, porque aquele que é carne, ele se inclina para as coisas da carne, e aquele que é Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Essa inclinação pode te levar a um tombo, se você se inclinar para as carnes, mas agora a inclinação para o Espírito, ela te leva à vida eterna. Nós temos que entender quem é esse Deus, o que Ele quer de nós, porque a palavra do Senhor vai dizer que obedece os meus mandamentos e não as minhas petições. Você existe, você está vivo, está saudável, porque um Deus mantém a vida em você, e Ele não te deu pedidos, Ele te deu mandamentos. E se nós aqui servimos a esse Deus, reconhecemos a Ele como o único Senhor, o único Salvador, se nós queremos colocar Ele acima de todas as coisas, nós temos que obedecer algo. Jesus vai falar: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquela sua vontade, nega ela. Aquele seu desejo, você quer viajar, você quer fazer isso, nega. E diz como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O que Paulo estava dizendo? Ele está dizendo: eu quero ir para lá, mas não mais vivo eu vou para cá, porque Cristo quer que eu vá para cá. Eu não quero ir para a prisão, mas não mais vivo eu vou para que o Evangelho seja pregado. Bendito seja o nome do Senhor. A quem nós estamos servindo? A quem nós estamos olhando? Aonde está o nosso alvo? O inimigo é sagaz, ele é astuto, mas só que ele tem um poder de influência. O nosso Deus tem todo o poder. Então para que nós vamos dar atenção para a influência inimiga, sendo que Deus tem algo sublime para nós? Ele quer que você imponha as mãos e pessoas sejam curadas. Ele quer que você se levante com ímpeto, com ousadia e pregue a palavra do Senhor. Ele quer ver os dons espirituais operando em sua vida. Ou acaso você não crê mais nisso? Creia, porque aquele que crê no Senhor, ele verá a glória de Deus, o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. Com tantas coisas nesse mundo, com tantas dificuldades que nós temos, como chegar até o fim íntegro? Como chegar até o fim e vencer as dificuldades da vida? Nós vamos aqui para Atos. Eu quero ler porque a palavra traz vida, a palavra que traz em nós a vontade do Senhor. Atos 2, 36 e 39. Sabe, aqui já é batismo com o Espírito Santo, Pentecostes. Deus, ele inundou o povo com o poder dele, com a graça dele, como havia prometido. Aí alguns ficaram estupefatos, não entendiam, porque eram de todas as línguas. Deus teve o cuidado de trazer de todas as nações ali, e todos ouviram a sua língua nativa, e não entenderam o que estava acontecendo. Aí Pedro levanta e explica, e fala que o Cristo que eles mataram, fez tudo isso. Cá para nós, que susto que eles não tomaram. Nós matamos o Cristo, Filho de Deus, não há esperança mais para nós. Aí eles perguntam, aqui 36 vai dizer: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes,
Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Já começam a chamar de irmãos. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vocês e aos vossos filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Arrependimento, e isso tem que caminhar conosco, meus irmãos. Nós temos que nos arrepender e renovar esse arrependimento e entender que somos falhos, porque aqui não tem ninguém santo, aqui não tem ninguém perfeito. Nós estamos caminhando à perfeição, mas os pecados têm que ser confessados. Deus vai dizer também em Deuteronômio 11: eis que hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, como eu já falei. Aqui 7 vai dizer: o Senhor não tomou prazer em vocês, nem vos escolheu, porque vocês são muitos. E aqui a palavra para vocês, para nós. Deus não escolheu vocês porque vocês são muitos. Deus não escolheu esse povo aqui porque nós somos bastantes. Não. Porque a vossa multidão, esse juntar de pessoas, eram mais... porque a vossa multidão era mais do que de todos os outros, pois vós eram menos em números do que todos os povos, mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou da morte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Ele está dizendo aqui: sabe por que eu amo vocês? Não é por nada que vocês podem oferecer. Sabe por que eu resgatei vocês? É porque eu vos amo. Louvado seja o nome do Senhor. Então há esperança. Há esperança para mim e para você. Deus te ama. Aproveita esse amor. Tema o Senhor teu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. A iniquidade, Ele não visita até a 3ª e 4ª, mas a misericórdia leva até 1000 gerações. O nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus justo. Por isso que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos confessar. Abra a tua boca, toma atitude, se levanta, não deixe o inimigo sapatear na sua vida. Mas Deus tem algo a mais para você. Deus tem línguas estranhas para você, Ele tem dons espirituais, Ele tem um avivamento para o Brasil, e Ele quer incluir você nisso. Então seja usado em nome de Jesus. Agora vamos voltar. Lembra aquele povo que fez um templo para outro Deus, que sacrificou os filhos deles, que Deus falou que eles viraram as costas? Não foi nem o rosto que eles viraram para mim, foram as costas. Eu ensinava de madrugada, eles não se atentaram aos meus ensinamentos. Vocês lembram deles? Lembra aqui também o que foi acabado de dizer, a misericórdia até 1000 gerações? No mesmo capítulo, Gênesis 32, o Senhor vai dizer desse mesmo povo, que Ele permitiu que Nabucodonosor levasse eles a cativeiro, porque Deus queria corrigir o povo. E Ele diz assim: eis que eu congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira, congregarei de todas as terras para onde eu tenho lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habite neles seguramente, e eles serão meu povo, e eu lhes serei o Deus. Ele está voltando: eu quero ser o Deus de vocês de novo. Veio a atitude dele, não foi nem do povo. Eu quero ser o seu Deus de novo. Você quer que Ele seja o seu Deus de novo? Quer? Receba Ele em nome de Jesus. E lhes darei, Ele não quer ser só o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração, e um só caminho, para que temam todos os dias para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não desviar de lhes fazer o bem. E aqui é a cereja do bolo, para que nós venhamos conseguir vencer até o fim. Preste atenção. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. É muito forte esse nunca.
é muita segurança, ele está assumindo algo do futuro, mas se ele está dizendo, se vocês temerem, eu vou colocar do meu temor no seu coração, e vocês nunca mais perderão a esperança da salvação, vocês nunca mais me abandonarão, bendito seja o nome do Senhor. Agora eu vou apresentar para vocês, a respeito de um relacionamento íntegro, de quem teme a Deus e se desvia do mal. Não poderia deixar de passar a respeito de Davi, o homem segundo o coração de Deus. 1 Crônicas 14 vai dizer: ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles, e vindo os filisteus se estenderam pelo vale de Refaim. Olha só, vamos se dizer aqui que golpe baixo? Não, golpe mais justo para aqueles que confiam no Senhor. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? O Senhor vai me dar a vitória se eu subir contra ele? O Senhor me permite ir até eles? O grande rei dos reis e Senhor dos senhores diz, e o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: por minha mão Deus derrotou os inimigos, como se rompesse as águas. Por isso chamaram aquele lugar Baal Perazim. Pelas tuas mãos o Senhor vai derrotar o inimigo. Deus, Ele quer usar você para cumprir a vontade dEle. Bendito seja o nome do Senhor. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimasse a fogo, porque ele não queria nada com os outros deuses. Porém os filisteus tomaram e se estenderam. Os filisteus retomaram a batalha e voltaram. O que você acha que Davi fez? Bom, se eu fui a primeira vez, então hoje eu vou de novo e vou derrotá-los. Ele temia Deus. Davi temia Deus. E tornou a Davi a consultar a Deus, e disse-lhe, aí Deus lhe disse: não subirás atrás, mas rodeia-os por detrás, e vem a eles por defronte, e há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairá a peleja, porque Deus terá saído diante de ti, para ferir os exércitos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram os exércitos dos filisteus, desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras. O Senhor pôs o temor dele sobre toda aquela nação. Bendito seja o nome do Senhor. Não saia sem consultar a Deus, não saia sem temer a Deus. Se revista do Espírito Santo, toma as armaduras de Deus, capacete da salvação, o escudo da fé, os pés na preparação do evangelho da paz, a couraça da justiça, o cinto da verdade e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor hoje levanta um grande exército que o teme e o obedece, e eu profetizo: reaviva o vale de ossos secos, para que vivam. Há um só Deus, um só Senhor. Esse nome será proclamado, esse nome será bendito pela nação brasileira. Bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Se incline, se ajoelhe diante de um Deus que ressuscita os mortos e traz à vida aquele que não tem esperança, fortalece as pernas do que está cansado. Voltai-vos a Deus, nos arrependamos de coração e venhamos estender as mãos para que o Senhor venha nos usar. É com você e é comigo que Ele está falando. Não há outros deuses, não há distrações. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus.